Bom dia, irmãos. É uma imensa alegria poder estar aqui nesta casa de luz. Agradeço ao Mestre amado Jesus por esta oportunidade e a nossa irmã Eliane que me fez este convite. Então é sempre bom estar entre amigos. Nesta manhã gelada, nós devemos bem dizer ao nosso Pai Celestial pela bênção da vida e agradeçamos. Francisco de Assis, o nosso irmão, ele disse que quem canta reza 2 vezes. E nós agora vamos rezar 2 vezes para aquecer os nossos corações, para emanar essas benesses que descem do mais alto. A canção chama-se Pelos Caminhos. Nós andamos aí pelos caminhos da vida. Pelos caminhos da vida, nós nos deparamos com o bem e com o mal. E cabe a nós escolher o caminho que devemos seguir. O mal, ele é tão sedutor que muitas vezes ele nos engana. E nós ficamos assim vacilantes, porque não somos vigilantes com a nossa fé. Porque nós estamos sujeitos a vacilar. Então é por isso que nós temos que manter a nossa fé em Deus. Então, pelos caminhos chama-se a canção. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Então, queridos irmãos, que nós possamos conservar esse sorriso em nosso coração, o sorriso da alegria de ter a vida. E por isso que nós devemos sempre bem dizer e agradecer pelo dom da vida, porque é um bem maior que o nosso Pai nos concedeu. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item 8 que nos fala da parentela corporal e a parentela espiritual. Nós demos o nome de família, templo sagrado da evolução do ser. Pergunta aos irmãos, qual é a base para que tenhamos a tranquilidade na família? Alguém pode me dizer qual é a base que nós precisamos ter? Não imaginam? Amor, um dos itens. O amor é essencial que nós tenhamos em nossas famílias. E principalmente, meus irmãos, a paciência, porque a paciência é a ciência da paz, né? Com paciência nós podemos tudo. Embora que nós estejamos passando por momentos difíceis no seio familiar, mas nós devemos exercitar a paciência. O nosso irmão André Luiz sempre diz
naquele filme O Nosso Lar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, o amigo dele disse para ele colocar água na boca para não responder. Então é assim que nós temos que fazer no nosso convívio familiar. Temos que colocar água na boca e no momento onde os ânimos estão exaltados, nós não devemos responder. Então Jesus nos convida a que nós reflitamos sobre o crescimento de cada ser que congregam conosco no seio familiar. A convivência, nós sabemos que ela é bastante difícil e cabe a cada um de nós encontrar meios de viver com tranquilidade e paz no seio familiar. E cada um de nós temos as nossas provações. Então, no momento que nós buscarmos esta base através do Evangelho de Jesus, através dos seus ensinamentos, com certeza nós teríamos mais tranquilidade. E no caminho da vida, nós nos deparamos com muitas dificuldades. Eu sempre gosto de lembrar de uma história de um sujeito que estava para reencarnar e ele entrou na fila da reencarnação e para cada um, foi dada uma cruz. E todos os que estavam na fila ganharam uma cruzinha pequenininha. E esse sujeito ganhou uma cruz enorme. E ele ficou assim incomodado, porque todos os outros ganharam uma cruzinha pequena e ele ganhou uma enorme daquela cruz. Então ele questionava, mas ele andava no caminho e tinha que fazer um longo caminho. E ele arrastava aquela cruz, murmurava, reclamava e carregava aquela cruz e as outras pessoas lá na frente e ele arrastando aquela cruz. Mas daí quando chegou num certo ponto do caminho, ele observou que as pessoas chegavam até um determinado eito da caminhada e ficavam parando. E ele arrastando aquela cruz, ele disse, mas por que todo mundo está parado? O que será que aconteceu? Será que estão me esperando? Ficaram com pena de mim? E ele chegou lá naquele local, onde estavam aquelas pessoas paradas. O que aconteceu? Havia um enorme precipício, as pessoas com as cruzinhas pequenas não podiam atravessar. Elas tinham que começar de novo o caminho, lá atrás, onde elas iniciaram, certo? E ele tinha enorme da cruz, então ele colocou a cruz no precipício e pôde atravessar tranquilo. E assim é o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós reclamamos que o outro é feliz, o Beltrano é feliz, o Beltrano tem tudo de bom e aqui eu sou infeliz. Mas muitas vezes aquele que tem tudo, nós não sabemos o que se passa no íntimo dele, nós não sabemos o que se passa dentro do lar dele. Então no momento que nós olharmos o outro achando que lá a casa do vizinho é melhor, que a grama do vizinho é bem mais cuidada, nós vamos ficar infelizes por isso. É por isso que nós temos que cultivar dentro do nosso coração as coisas boas, para que aquelas pessoas que olhem para nós sintam essas energias boas, porque nós somos dotados de muitas energias e nós devemos cultivar principalmente as boas energias que emanam do universo, que está aí para que nós absorvamos estas benesses que o nosso Pai nos envia. Nós sabemos que a humanidade está vivendo um período difícil, então nós devemos ter fé. Nos momentos que nós nos encontramos em família, nós devemos deixar de lado aquelas conversas infelizes. O fulano matou aquele, o fulano matou esse. Você viu o que está acontecendo na televisão? Nós nos detemos só nas coisas ruins. E as coisas ruins só atraem as energias negativas para nós. E isso também
prejudica as vibrações dentro do nosso lar e prejudica a evolução daqueles seres que conosco congregam no seio familiar, principalmente os pequenos, né? Os pequenos são assim, ó, eles são os reflexos dos pais. Então, tudo aquilo que os pais fazem, os pequenos absorvem. Eles dizem, eu vou fazer igual, meu pai faz, minha mãe faz. E é por isso que o pai e a mãe são os exemplos dos seus filhos. A família deve cultuar o hábito da prece para não ser atacada pelas trevas. Então nós devemos ser vigilantes sempre. A prece é um escudo contra a treva, porque ilumina o nosso ambiente, que é o nosso lar, e também o nosso coração. O Evangelho de Jesus é o remédio eficaz para modificar o nosso padrão na vivência familiar. É somente através dos ensinamentos do Cristo que nós vamos nos modificando interiormente. Todos nós somos chamados. Todos nós temos a oportunidade de nos modificar, e é maravilhoso quando nós deixamos a doutrina espírita entrar para dentro de nós. É maravilhoso quando nós absorvemos os ensinamentos do Cristo, porque daí nós vamos sofrendo uma transformação. Então essa transformação ocorre gradativamente. Nenhum de nós é flor que se cheire, nenhum de nós é perfeito, mas nós estamos aqui para crescer. E é no seio familiar que nós crescemos, exercitando a paciência, né? Exercitando a compreensão, exercitando o amor. Então são itens que nos fazem felizes, porque nós sabemos que a família é o primeiro meio de socialização do indivíduo. Então lá o indivíduo é educado e depois sai para a vida. Então a primeira escola é o lar. Muitas pessoas confundem que o fulano agora vai ser educado na escola. Errado. A primeira escola é o nosso lar. Na escola, a criança vai agregar conhecimentos para a vida. A educação mesmo é no lar. Então, lá fora, são as atitudes do reflexo da educação que aquele indivíduo teve no lar. Muitas vezes, há situações em que determinadas famílias não têm a presença materna ou a presença paterna, ou então não tem a presença dos dois. Aí nós dizemos que esse indivíduo é órfão. E por que ele ficou órfão? Porque ele precisa passar por essa experiência para crescer. Ele precisa passar por essa experiência para exercitar o amor sem distinção. Então, nada acontece em nossas vidas sem que esteja planejado. Deus quis que esse espírito viesse nessa condição da orfandade para evoluir, para exercitar o amor. Quando o espírito retorna à Terra, traz consigo bagagem de sentimentos e de paixões. E há espíritos que eles se revoltam com a ideia de perdoar. E o perdão é o que nos eleva. Muitos espíritos ficam um tempo na espiritualidade e quando eles recobram a consciência dos seus atos, eles rogam a Deus pela oportunidade da encarnação. Reencarnam, trazem consigo todas as paixões,
que eles viveram em outras existências. E também trazem as coisas boas que aprenderam em outras existências. E como será a convivência desse espírito junto à família que escolheu? Como será? Depende da perseverança desse espírito. Muitos, eles não aceitam a ideia de conviver com aqueles espíritos que eles odiaram no passado. Então é por isso que Deus nosso Pai nos dá o véu do esquecimento. Mas esse espírito, ele tem a livre escolha, como nós dissemos no início, entre o bem e o mal. Vai chegar um momento que, quando ele chegar na fase adulta, ele vai ganhar o mundo. E os seus pais devem já ter passado para eles ensinamentos necessários para a vida lá fora. Mas tem espíritos que no seio familiar atormentam, trazem aquela desestrutura familiar, trazem a tristeza, provocam tragédias que nós vemos por aí afora. E nós que temos a bênção de estar numa casa de luz, numa escola de alma, aprendendo os ensinamentos do Cristo, nós devemos orar muito e vigiar os nossos pensamentos para que nós não caiamos em tentações. Assim como diz a oração do Pai Nosso, que diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas das nossas tentações, porque somos nós que provocamos as tentações ruins. Então nós temos que estar sempre vigilantes para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos sucumbir, dando espaço para que tudo que é negativo nos atraia. Santo Agostinho nos ensina, queridos irmãos, que pai e mãe devem amar muito o seu filho. Jamais queira recompensas terrenas de carinho, dedicação. Mesmo que esse filho seja ingrato, ore, recorre a Deus, pede auxílio, porque certamente se nós estamos vivendo momentos difíceis no seio familiar, é por causa que um ou outro odiou muito em outras vidas. Então é por isso que essa doutrina de luz nos explica, ela nos traz a resposta para todos os nossos questionamentos. Porque nós vivemos momentos de tribulações, de provações difíceis na nossa vida, no lar ou na nossa vida social. Nós precisamos aprender. E nós aprendemos uns com os outros. E já que estamos tendo esta oportunidade, vamos nos agarrar, como diz o outro, com unhas e dentes. Vamos abraçar esta causa com serenidade, com amor, nos dedicando, não somente quando nós estamos sobre esta luz e sobre este amparo aqui na Casa Espírita desta corrente de luz, mas lá fora, que é tão difícil nós nos depararmos, nós vivermos esta vida social, nos depararmos com as pessoas, com as dificuldades. A sociedade está vivendo momentos difíceis, de grandes catástrofes, tragédias. Então não vamos ficar ligados, nós sabemos que isso acontece e se faz necessário, para que haja esse burilamento, esse crescimento com as pessoas. Mas vamos orar muito para que nós não venhamos cair em tentação,
Vamos mudar o nosso diálogo lá fora, vamos cantar. Como diz a canção, fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão direita não veja o que a esquerda fizer. Fazer o bem sem importar a quem. Falar de amor, falar de coisas positivas para não atrairmos o mal. Certo? Então, nós precisamos escolher o que há de melhor para nós. E ao sairmos aí na rua, nós vemos tantas coisas maravilhosas, às vezes nós nos detemos nas coisas ruins, né, para absorver aqueles sentimentos menos felizes. Vamos olhar as coisas belas, vamos falar de amor, vamos falar de coisas positivas. O mundo precisa de mais amor e cabe a cada um de nós, né, fazer com que essas energias divinas se espreiem sobre toda a humanidade. Nós criamos um filho para o mundo e quem ama dá liberdade. Então, nós, assim como quando produzimos um corpo através da junção carnal, que é o ato sexual, nós somente produzimos. E esse espírito vem do espaço, vem da espiritualidade para reencarnar naquele corpo. Então, nós estamos dando à luz, né? Nós produzimos aquele corpo e damos a luz para aquele corpo nasce. Daí nós dizemos, meu filho, mas aquele filho é nosso irmão. E nós temos a responsabilidade no crescimento daquele ser, no crescimento moral, através dos ensinamentos do Cristo. Então, esta é a nossa grande responsabilidade. E nós sabemos, através dos ensinamentos do Cristo, que aquele espírito pode ter sido nosso amigo ou nosso inimigo. Então, é por isso que nós abraçamos com muito carinho, dizendo, meu filho. Mas chega um certo momento que nós temos que dar a liberdade para este filho. Vamos orar para que ele siga um bom caminho, para que ele encontre o caminho do bem, porque é tão difícil nos desviarmos do caminho. E para que esse filho haja sempre com amor nas suas decisões, que ele desperte para as coisas boas, que ele desperte para o crescimento moral, ser um homem de bem, ser uma mulher de bem, porque o mundo precisa que o homem de bem abrace essa grande causa que é o exercício do amor. Então, dessa maneira nós passamos de existência em existência, indo e voltando, reencarnando nas famílias, né, daquelas que amamos ou daquelas que não amamos. Então é por isso que nós temos que ter a consciência do despertar do amor. Jesus nos ensina que é uma maneira de nos libertar do ciclo das reencarnações e do sofrimento. Então, quando nós temos assim, uma família muito conflituosa, o que nós precisamos ter? O exercício da prece, o exercício da compreensão, o exercício da ciência da paz, né? Que é a paciência, a ciência da paz. O Chico sempre dizia assim, tenha paciência, paciência. Está aí uma grande sabedoria. Para que nós sejamos felizes, nós precisamos exercitar a paciência, que é a ciência da paz. Devemos compreender que não há caridade sem o perdão, e principalmente dentro do seio familiar, principalmente com aqueles seres, né, que estão congregando conosco no seio familiar. E é por isso que nós precisamos trabalhar a evolução do ser através do sentimento do perdão, da caridade. E quem ensina para seus filhos são seus pais. Então nós temos esse dever, este
comprometimento com o Cristo, este comprometimento que nós tivemos no passado, no presente e agora esta grande oportunidade de retornarmos novamente aqui e prosseguirmos esta caminhada de luz. E vamos sempre assim, perdoar as ofensas. O Cristo disse 70 vezes 7. E no seio familiar a gente sempre tem que perdoar. É chegado o nosso momento de encerrar a nossa fala. Nós agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Espero que nós tenhamos passado uma mensagem positiva para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.